Será que as ações de banco estão baratas? Vamos comparar as ações do Itaú, Banco do Brasil, Banco do Sul, Santander, Banco ABC e o Banco Inter. Então vamos comparar as ações desses 6 bancos. Só que para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dividir isso em partes. Essas comparações vão fazer por partes. E eu sinceramente não sei quantas partes esse vídeo vai ter. Mas vamos lá, roda a vinheta para a gente começar a comparar nesse vídeo Banco do Brasil e Itaú. Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo, nós primeiro vamos entender o que está acontecendo com o setor bancário, será que ele realmente está descontado? Depois a gente vai começar a analisar algumas características do Banco do Brasil e do Itaú para fazer algumas comparações entre eles. E para a gente só ter uma noção em relação à participação, o tamanho de cada um desses bancos, eu tenho um gráfico aqui que mostra de 2010 a 2019, somou o lucro de todos esses bancos que eu já falei e aí fez a participação de cada um desses bancos nesse lucro total somado de todos eles. Então a gente pode ver aqui que o Itaú realmente é o maior banco. Ele tem em torno de 35% de participação nesse lucro total. Já o Bradesco e o Banco do Brasil vêm na sequência, depois o Banco Santander e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul está aqui, depois o Banco ABC e o Banco Inter, ele quase nem aparece nesse gráfico, né? De tão pequenininho que ele é, de tão pequeno que ele é o seu lucro em comparação com os demais, e também ele é muito jovem, né? É praticamente um bebê que recém está saindo das fraldas ainda, já que ele fez o seu IPO, se eu não me engano, em 2018, então tem 2 anos, mais ou menos. Então vamos olhar por que tem muita gente dizendo que o setor bancário está barato. Eu trouxe aqui no site do Status Invest, que é um site que eu recomendo muito que vocês usem, o índice financeiro. O que ele é, esse índice financeiro? É basicamente uma junção das ações do setor financeiro. Então aqui tem várias as ações de vários bancos, né? Seguradoras também, mas basicamente o setor bancário. Então o que a gente vê aqui? A gente tem um comportamento aqui de 5 dias. Então eu já botei aqui na apresentação para a gente comparar o comportamento desse índice com o Ibov. E como é que a gente vê aqui o que está acontecendo? Ó, a gente primeiro aqui vê o Ibov desde o início do ano, 1º de janeiro, até agora em outubro. Então a gente vê que o Ibov ele caiu em torno de 20,70%. Claro, quando a gente vai ali em março, a queda chegou a mais de 40%. Mas, como já se recuperou bastante o Ibovespa, a queda hoje só chega a 20,71%. E a gente vai ver aquele índice financeiro que representa as ações de banco, e a gente pode ver aqui que ele sim também teve aquela grande queda em março, e foi uma queda mais acentuada do que o Ibov, e hoje ele ainda está com uma queda em comparação ao início do ano de 31,2%. Então mais ou menos uns 9% de diferença entre um e outro. Então a gente pode ver que, embora os dois tenham se recuperado em relação ao fundo do poço, que foi ali em março, o índice das ações de banco ainda tem muito mais para se recuperar em relação ao início do ano, o que mostra que realmente ele está barato em relação ao preço que estava no início do ano. Agora, se realmente é uma peixe ou não, ainda temos que descobrir. Mas vamos entender por que essas ações tiveram os seus preços em queda. Obviamente alguma coisa aconteceu, os preços das ações, claro que no curto prazo eles são irracionais, mas geralmente tem alguma coisa por trás, nem que seja um ruído. E uma das coisas que mais explica isso é isso que a gente está vendo aqui em tela, provisão para devedores duvidosos. O que é isso? Vamos pensar que tu tem um mercadinho de esquina ali, bem simples, e tu vende algumas coisas à vista e outras tu vende a prazo. Então, conforme tu vai tendo experiência no teu mercado, tu vai percebendo que, infelizmente, não são todos os teus clientes que dizem que vão te pagar, que te pagam. Tem um percentual de todos esses recebimentos que tu tem para receber que tu nunca consegue receber. Seja porque o cara fica só te enrolando e vai atrasando, ou até mesmo tu tenta cobrar na justiça, mas nunca vê a cor desse dinheiro. E mesmo se tu vier receber, esse valor não é o 100% que tu esperava receber, né? Afinal, se tu teve gastos com cobrança, esse valor vai ficar menor. Então, tu sempre tem que presumir, em qualquer negócio, vai ter uma parcela dos teus clientes que não vão te pagar. E para tu ter uma gestão financeira saudável, a contabilidade
diz que tu tem que fazer uma provisão, tu tem que olhar qual é o teu histórico de não recebimento e fazer uma provisão. E no caso dos bancos, isso é ainda mais importante, já que o principal negócio deles é captar dinheiro e emprestar. Então eles têm que ter essa gestão dos recebimentos e quanto que eles esperam receber muito bem acertada. Então a gente pode ver aqui na demonstração do Itaú que em relação ao segundo trimestre de 2019, houve um aumento de 71% dessas provisões. Ou seja, o Itaú está esperando que no ano de 2020 tenha muito mais calotes, vamos chamar assim para ficar mais fácil, do que no ano de 2019. E a mesma coisa a gente pode ver aqui na declaração do Banco do Brasil. Então, no primeiro semestre de 2019, em comparação com esse primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 51% nessas provisões. Só que qual é que é a questão? O Daniel Nigri tem uma tese bem interessante sobre isso e eu concordo plenamente com ele. Claro que o princípio da contabilidade diz que essas provisões devem ser feitas. E agora, em 2020, com essa pandemia, é óbvio que o risco das pessoas não pagarem os seus compromissos financeiros é maior. Muita gente perdeu o emprego, enfim, todo mundo não precisa estar explicando aqui o que está acontecendo em 2020. Só que não existe uma regra de como o banco deve fazer essa provisão. Não existe uma fórmula que seja aplicado para todos os casos, para todos os bancos. Então existe um grau de subjetividade do próprio banco, da gerência do banco. Ele pode ser mais conservador ou menos conservador. E o que acontece quando tu aumenta essa provisão? Ela diminui o teu lucro. Então tu fica com um lucro menor. E essa provisão é uma estimativa. Somente no futuro que tu vai saber se realmente aquelas pessoas que tu imaginou que não vão te pagar, elas não vão te pagar, ou se não, daqui a pouco tu teve um percentual daquelas pessoas que tu imaginou que não vão te pagar, te pagaram. Então aquela provisão que o banco fez, ela é revertida e impacta o lucros futuros de forma positiva. Então, nós estamos num cenário de pandemia. Os bancos sempre são os grandes vilões que lucram bilhões e eles não deveriam lucrar tanto, e realmente no Brasil eles lucram muito mais em outros lugares do mundo. E agora que está todo mundo se voltando para de onde é que vão sair recursos para pagar os programas que o governo está criando, enfim, os gastos com a pandemia, é muito fácil voltar os seus olhos para os bancos. E aí, provavelmente, os bancos, sabendo já desse risco, eles vão fazer qualquer artifício que eles puderem fazer para diminuir os seus lucros nesses períodos. Ou seja, eles vão olhar e dizer, não, peraí, tu não pode querer me taxar mais, eu também estou sofrendo. Olha aqui como caiu o meu lucro em comparação de um ano para o outro. Então, eu acho que é uma jogada bem esperta e é provavelmente isso que está acontecendo, mas a gente só vai saber no futuro se essas provisões vão ser revertidas ou se elas foram feitas na medida certa ou se daqui a pouco o cenário ainda é pior e essas provisões muito maiores do que o histórico que vinham sendo feitas não foram suficientes para cobrir as perdas com esses devedores duvidosos. Mas então vamos olhar aqui as carteiras de crédito do Itaú em cima e do Banco do Brasil. Aqui eu peguei isso aqui do site Banco Data, que é um site bem legal para analisar instituições financeiras. E a gente pode ver que tanto no Itaú como no Banco do Brasil, as receitas com tarifas bancárias, elas vêm caindo ao longo dos anos, o que é uma tendência principalmente pelo aumento da concorrência com cada vez mais bancos digitais. Então melhor para nós, só que os bancos vão ter que achar um outro jeito de lucrar, já que essas tarifas não vão dar mais tanto retorno para eles como davam no passado. E a gente pode ver aqui na carteira do Itaú que ele teve um crescimento, principalmente ali, ó, em 2018 para 2019, no número de clientes, e acho que até em 2020 agora, como não estão os dados ali, mas com aquela jogada de publicidade com a XP, aquela briga que deu, não sei se vocês lembram, teve um aumento de número de contas no Itaú, porque para ganhar o colete da XP, tu tinha que abrir conta no Itaú, se tu não tivesse, para fazer uma TED do Itaú para a XP. Então foi uma baita jogada. E agora, o Banco do Brasil, a gente já pode ver que aqui, ó, ele tem uma certa dificuldade em crescer o número de clientes. Em 2017 era 14 mil, depois foi para 13 mil, depois subiu para 16, e em 2020 desceu para 15 mil. Então, a gente pode ver que nesse quesito o Itaú parece que está indo na frente. E vamos pensar aqui da qualidade da carteira, que a carteira de crédito ela é classificada desde AA, que são os créditos mais seguros, até H.
E essa classificação de crédito é da seguinte forma. Aqui tem os dias de atraso. Então, conforme o cliente vai atrasando aquelas parcelas, ele vai descendo na classificação. E também isso tem impacto nas provisões. Ou seja, os clientes que não estão em atraso, o banco, se não quiser, não precisa provisionar nada daquele valor que ele está esperando receber. Agora, se são parcelas que já estão entrando em atraso, o banco vai tendo que provisionar cada vez mais dinheiro até chegar a 100%, ou seja, um valor que ele praticamente não espera receber de volta. A gente pode ver que tanto o Itaú como o Banco do Brasil, Itaú em cima, tem um percentual relevante da sua carteira com uma classificação muito boa. Só que quando a gente vai aqui para a classificação pior, a pior classificação possível, a gente vê que o Itaú tem um percentual de carteira muito menor. Então, assim, se tu for comparar, os dois têm uma carteira de crédito de uma qualidade muito boa. A maioria está classificada nas melhores posições aqui. Mas quando a gente vai lá para baixo nessa classificação, a gente vê que o Banco do Brasil tem um percentual um pouco maior de créditos nessa pior classificação. Então, acho que o Itaú ganha ainda nesse quesito. Aqui a gente está vendo o gráfico histórico do preço sobre lucro do Itaú e do Banco do Brasil. E o que é o preço sobre lucro? O nome já diz. Tu pega o preço que tu paga na ação e tu divide pelo lucro por ação. Ou uma outra maneira de calcular, que quer dizer exatamente a mesma coisa, tu pega o valor de mercado, ou seja, quanto que tu gastaria se tu comprasse todas as ações disponíveis no mercado da empresa e divide pelo lucro líquido dos últimos 12 meses da empresa. O resultado dá a mesma coisa. A questão é que tu olha só para parte pequena, tu olha para uma ação e do outro tu olha para os valores do todo da empresa. Porque vamos pensar, por que qualquer pessoa investiria? Ela investe um valor hoje para no futuro ter um valor maior. Então tu compra uma ação na expectativa que no futuro essa ação vai ter um retorno maior, vai te dar lucros maiores e tu vai ter esse retorno na forma ou de dividendos ou de variação do preço da ação. Porque no longo prazo, a variação do preço da ação, ela segue os lucros. Se os lucros sobem, a tendência de longo prazo é o preço da ação subir também. Se os lucros caem, a tendência de longo prazo é o preço das ações caírem. Agora, no curto prazo, tudo pode acontecer. Então, um indicador isolado não necessariamente vai nos dizer tudo que a gente precisa saber sobre a empresa. Mas esse indicador, preço sobre lucro, ele é muito utilizado, especialmente se tu olhar a empresa com ela mesma. Então tu vê o histórico da empresa e qual a faixa de preço sobre lucro que ela se encontra, o que pode ser um indicativo interessante se ela está barata ou não. Então a gente pode ver aqui do Itaú, que ele mais ou menos está nos níveis de preço sobre lucro de 2014. Claro que o lucro atual ele é bem menor, mas pensando que a pandemia vai ser uma coisa passageira, se pensar daqui a pouco em 2 anos, 2022, por exemplo, não tem por que não pensar que o lucro do Itaú não vai voltar aos níveis que ele estava conseguindo atingir pré-pandemia. Já o Banco do Brasil, a gente pode ver aqui que o preço sobre lucro dele também está bastante descontado em relação ao seu histórico, o que pode indicar também uma oportunidade de compra. Mas lembrando que nenhuma ação falada nesse vídeo aqui é recomendação de investimento. Isso aqui é apenas um caráter educacional. Vamos lá olhar mais para alguns indicadores dessas empresas no site do Status Invest. E mais uma coisa muito importante. Lembrando que tu não deve investir em ações se tu não tem a tua reserva de emergência formada e tu não está com o pensamento de longo prazo. Tá bom? Então vamos olhar aqui para o site do Status Invest. Estou com a ação do Itaú. Já aqui tem a cotação da ação. A gente pode fazer uma avaliação de uma empresa de forma um pouco mais superficial, olhando só para alguns indicadores, ou de forma bem detalhada, lendo todas as demonstrações contábeis dela. Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu estou fazendo só uma análise bem mais superficial. Então aqui que é o que eu quero olhar? O crescimento de receita e de lucro. Então, nos 5 anos, o Itaú cresceu praticamente 8,39%. Já os lucros do Itaú cresceram 4,93%. Como a gente já viu, o Itaú é o maior banco aqui dentro do Brasil. Então, os lucros deles são gigantescos, bilhões. E cada vez mais ele tem mais dificuldade de crescer. Quanto mais uma empresa engloba uma parte grande do mercado, mais ela tem dificuldade de crescer em ritmos acelerados, em regra. Então, outro indicador interessante da gente ver aqui é o ROI,
E se vocês botarem aqui, o próprio site já indica para vocês o que significa isso. É um retorno sobre o equity. O equity seria o valor investido pelos sócios. E como é que se chega nesse valor? Se pega o lucro líquido dos últimos 12 meses e divide pelo patrimônio líquido. Então, atualmente, esse retorno está em 14,44%. Aqui o Banco do Brasil, vamos pegar aqueles mesmos indicadores. Ó, já vê que o Banco do Brasil teve crescimento, não teve crescimento na verdade, né? Foi negativo. Ele teve decréscimo nas suas receitas nos últimos 5 anos. Apesar disso, o lucro houve crescimento de 7,20% e ele está atualmente com um ROI um pouquinho maior do que o ROI apresentado pelo Itaú. Está com um ROI de 16,30%. Aqui embaixo a gente pode explorar mais o site, mas a ideia não é mostrar todas as funcionalidades aqui, porque são muitas. Mas aqui tem a questão do balanço patrimonial, aqui embaixo, e a da DRE, que tu pode ver. Vamos ver aquela questão das receitas, ó. A gente pode ver no próprio gráfico aqui. Eu vou tirar os outros dois para ficar mais fácil. Então, as receitas aqui no gráfico estão mostrando exatamente o que aquele indicador mostrou. Em 5 anos, houve decréscimo de receitas. Apesar disso, o lucro cresceu. Opa. Apesar disso, o lucro cresceu. E vamos fazer uma comparação. Na verdade, eu já tinha feito aqui dessas duas ações. Tu clica ali e seleciona as ações que tu quer. Eu já fiz aqui. Então, entre o Banco do Brasil e o Itaú. Então, vamos ver os indicadores aqui. Primeiro, o Dividend Yield, que é quanto que ela paga, os proventos que ela paga dividido pelo preço da ação. Então, quanto maior, melhor, né? Se for de forma sustentada, é claro. Então, a gente pode ver que estão muito próximas as duas, apesar do Banco do Brasil, nos últimos 12 meses, ter pago mais. Como a gente pode ver aqui, o PL do Banco do Brasil é bem menor do que do Itaú. E não adianta só comparar um com o outro. Na verdade, até dá, porque eles são do mesmo setor, mas é bem mais interessante aquela comparação histórica da ação com ela mesma. E geralmente, quando o PL é menor, o mercado não espera que aquela ação tenha um crescimento tão grande. Afinal, se o mercado esperasse que os lucros crescessem de uma forma absurda, ele não ia estar pagando tão pouco por aquele lucro. Um outro significado do PL, que eu acho que eu não falei ainda, é em quantos anos tu vai ter o retorno daquele valor que tu pagou pelaquela ação, se ela distribuísse 100% dos lucros, o que obviamente quase nunca acontece. Então, se o preço da ação do Banco do Brasil se mantivesse como está hoje, e o lucro também, em aproximadamente 5 anos, o valor que tu gastasse para pagar a ação voltaria para ti e a partir de então tu receberia um valor de graça, sim. Aqui alguns indicadores de rentabilidade, como a gente já tinha visto, o retorno sobre o patrimônio líquido ou o retorno sobre o equity do Banco do Brasil está um pouquinho maior do que o do Itaú. E a gente já viu que nesse período de 5 anos, as receitas do Banco do Brasil, os lucros do Banco do Brasil cresceram mais do que os do Itaú, mesmo que as receitas do Banco do Brasil tenham sofrido um decréscimo. Então, possivelmente, ele teve um controle de custos melhor, já que ele conseguiu ter um lucro maior, mesmo tendo uma receita menor. E antes de eu te dizer qual das duas eu tenho na minha carteira, eu vou te pedir para fazer aquele combo 3C. Curte, comenta e compartilha, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e chegue a cada vez em mais pessoas. E nos comentários eu gostaria que tu colocasse, tu acha que o setor bancário está descontado? Quais ações tu já tem ou quais tu pretende comprar nos próximos meses? Bom, a qual das duas eu tenho na minha carteira? Eu tenho que dizer que hoje eu tenho as duas. Na verdade, Itaú eu não tenho diretamente, eu tenho Itaúsa, só que Itaúsa ela recebe grande parte dos lucros do Itaú, então eu considero que eu tenho Itaú na minha carteira. E Banco do Brasil eu não tinha até 2020, mas me pareceu que ele estava muito descontado agora, então eu resolvi botar uma pequena participação nele. Mas no setor bancário, na minha carteira, Itaúsa ainda é a maior participação. Ah, Felipe, mas os bancos digitais, a concorrência, isso tudo não vai acabar com a rentabilidade dos bancos? Olha,
eu não apostaria contra os bancos, especialmente aqui no Brasil. Claro que é possível que no futuro a rentabilidade dos bancos do Brasil, que é muito superior a em outros locais do mundo, ela venha a cair. Mas eu não acho que os bancos vão deixar de ser um bom investimento. Então, se eu considero que no longo prazo eles vão ser um bom investimento, não faz sentido, nesse momento que os preços estão menores, eu não aportar neles. Obviamente, tu tem que ter um controle de risco, não vou deixar que a minha carteira, 50% dela, seja só de bancos, mas eu não vejo problema em aumentar um pouquinho a mão nesse setor durante esse período. Também em relação aos comentários, qualquer dúvida que vocês ficarem sobre qualquer conceito que foi apresentado nesse vídeo, por favor, deixa nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer em responder ela para vocês. E também me digam o que acharam dessa análise. Como eu disse antes, ela pode ser muito mais aprofundada, mas para que o vídeo ficasse um pouquinho mais curto, eu fiz ela dessa maneira. E me diz o que tu achou e quais os bancos tu gostaria que eu analisasse primeiro nos próximos vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E um abraço e até a próxima!